Quantas placas solares eu preciso para gerar 200 kWh? Fala, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Lucas Freitas. Essa dúvida é bastante comum e muitas pessoas têm dificuldade em determinar a quantidade de painéis solares. Se você acompanha nosso canal, você percebeu que tem uma série de vídeos só falando sobre esse assunto. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, ativa as notificações para que você não perca esses vídeos que são de fato realmente importantes para você aprender, beleza? Se liga que até o final do vídeo eu vou te dar também uma dica extra que eu sei que vai te ajudar demais. Galera, a primeira coisa que você precisa é simplesmente seguir algumas etapas. Primeiro você determina a quantidade de painéis solares utilizando uma fórmula que é simples. E com apenas uma calculadora em mãos você consegue fazer os cálculos, mesmo que você não tenha familiaridade em fazer cálculos matemáticos. Tudo isso de forma simples e prática, direto ao ponto. Para fazer os cálculos, basicamente você calcula primeiro o tamanho do sistema, considerando uma perda de energia. Depois você pega esse tamanho do sistema que você calculou, divide esse tamanho do sistema pela potência do painel que você vai utilizar e assim você vai conseguir ter a quantidade de painéis solares. Para calcular o tamanho do sistema, eu utilizo uma fórmula simples, que é tranquila, que é essa fórmula que vocês estão vendo. Primeiro eu pego o consumo e divido por 30 dias, depois eu divido o valor total pelo HSP, que é o índice de sol pleno da região, e no final do cálculo eu faço uma soma de perda de energia que vai de 17 a 20%. Eu sei que parece um pouco complicado. Agora eu sei que muitas das vezes você até acha que seja muito difícil entender esses números aqui, mas calma que eu vou te mostrar através de um exemplo prático como fazer esses cálculos. Esse aqui é o meu cliente Roberto, ele tem uma residência na cidade de Aparecida de Goiânia, onde o consumo dele mensal é de 200 kWh de energia. O desafio aqui é calcular a quantidade de painéis solares que esse meu cliente Roberto vai precisar para instalar em seu telhado. Olhando aqui na tela, como você pode ver, o telhado dele, o melhor telhado para instalar um sistema de energia solar é esse que vocês estão vendo, que tem a melhor orientação. A primeira coisa que você precisa fazer é consultar o HSP, ou índice de sol pleno da cidade do cliente. No meu caso, o meu cliente Roberto. Então eu vou vir aqui no Google, vou digitar o nome da cidade, Aparecida de Goiânia. Digitei. A cidade vem aqui, eu vou vir aqui na aba mapas, né? E aí eu vou consultar aqui Aparecida de Goiânia, vou clicar em cima do mapa da cidade com o botão direito do mouse do meu computador e assim vai aparecer agora as coordenadas geográficas. Então eu vou copiar essas coordenadas geográficas, colocando em algum lugar, em um bloco de notas. Agora o próximo passo é simplesmente consultar a irradiação solar da região de Aparecida de Goiânia. Vem aqui comigo, primeiro você vai lá no Google de novo, digita Cresesb Sandata Potencial Solar. Vai aparecer aqui o primeiro site. Você clica e aí você vem aqui em irradiação solar, né? Você vê que tem aqui potencial energético. Beleza, cliquei. Bom, aí você vai colocar aqui a latitude e a longitude, que são os dados que copiamos anteriormente. Então, vou vir aqui, vou pegar essa primeira coordenada, vou colocar aqui no primeiro campo. E a outra segunda coordenada, vou colocar aqui no lugar da longitude. Agora, só dar um clicar em buscar. Show de bola, buscou aqui, né? Você vai ver que tem vários dados, mas não é difícil. Basta você vir aqui no cálculo no plano inclinado da cidade de Aparecida de Goiânia. Você vai ver que tem a maior média anual ou ângulo igual a da latitude. No caso, você vai descer aqui, vai na média anual até aqui, que deu cerca de 5,46. O que vamos fazer agora é simplesmente calcular agora utilizando esse número. Eu vou pegar o consumo do meu cliente, que é 200 kWh, vou dividir por 30 dias, beleza? Agora eu vou dividir todo esse número pelo índice de sol pleno da região que eu consultei, que é 5,46. Deu um número aqui de 1,22. E esse número é o tamanho do meu sistema teórico, ou seja, eu não estou considerando perdas de energia aqui. Então, eu preciso calcular agora o tamanho do sistema real, considerando uma perda média de energia.
Para sistemas de energia solar do tipo conectados a redes ou on-grid, eu costumo utilizar um valor que varia em torno de 17% a 20%. Lembrando que esses valores são médios, tá? Que a gente utiliza para sistemas de energia solar on-grid. Ou seja, de tanto se instalar sistemas de energia solar no Brasil, se identificou que existe uma perda média que varia em torno de 17% a 20%. Lembrando que a perda que estamos falando aqui são perdas relacionadas à temperatura, perdas relacionadas à sujeira, perdas relacionadas a cabeamento. Lembrando que não estamos considerando aqui as perdas por sombreamento. Caso tiver, por exemplo, uma árvore perto ou qualquer outro tipo de interferência, né, que gere sombra no painel solar, não estamos utilizando essa perda no cálculo. Eu costumo geralmente utilizar, às vezes, em torno de 17% ou 20%, mas muitas das vezes eu uso ali em torno de 20%. Mas fica ao seu critério. Para exemplo didático, vamos utilizar 17%. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o tamanho do sistema que você acabou de calcular, o sistema teórico, simplesmente vamos calcular uma porcentagem em cima desse valor. Então, se eu utilizar, por exemplo, uma perda de 17%, então eu vou pegar 1,22, vou multiplicar por 1,17, que deu um número aqui de 1,43 kW-pico. É o número do sistema real, considerando uma perda de energia de 17%. Agora, para eu saber qual é a quantidade de painéis solares, eu preciso saber qual é a placa que eu vou utilizar e qual que é a potência dessa placa. Nesse caso, eu vou utilizar uma placa solar de 550 watts de potência. Então, para saber a quantidade de painéis solares, basta eu pegar o tamanho do sistema real, que eu acabei de calcular, deu em torno de 1,43. Eu vou substituir essa letra K por 1000, já que o K significa 1000, então vou substituir para facilitar ali na conversão da unidade. Então, ou seja, 1,43 vai agora se transformar em 1430, beleza? Substituindo, aí agora eu vou pegar 1430, vou dividir pela potência da placa, que é em torno de 550 watts. Deu um número aqui de 2,6. Como não existe meio painel solar, eu vou arredondar para 3 painéis solares. Precisar de 3 painéis solares, basicamente, para abater um consumo de 200 kWh para o meu cliente Roberto. Suponhamos que eu estivesse utilizando um outro tipo de painel solar com uma potência mais baixa. Por exemplo, um painel solar de 400 watts. Então, eu pegaria o mesmo número anterior, 1430, vou dividir pela potência do painel, que é 400 watts. Deu aqui 3,57. Como não existe meio painel, então eu vou arredondar para cima. Precisaria em torno de 4 painéis solares de 400 watts, se eu estivesse utilizando um painel com uma potência mais baixa. Passei a quantidade de painel, então qual a potência do inversor mais recomendada para esse sistema? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui na prática. Bom, para calcular e dimensionar o tamanho do inversor, geralmente os projetistas utilizam uma fórmula que é bem simples. Eles consideram 20% a mais de painel ou 20% a menos. Assim, eles fazem um cálculo e conseguem determinar ali uma faixa de potência da qual ele pode escolher o inversor dentro dessa faixa de potência. Calma que eu vou te mostrar aqui na prática. Se eu considerar 20% a menos, eu pego o tamanho do sistema que eu calculei, que é 1,43, divido por 1,2, porque eu estou considerando 20% a menos. Beleza? Se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar aqui em 1,19. Então, o que significa? Significa que o inversor, né, ou seja, eu poderia escolher um inversor no mínimo nessa potência de 1,19. Agora, eu fazer o cálculo para cima, considerando 20% a mais, basta eu pegar o tamanho do sistema, 1,43, multiplicar agora por 1,2.
estou considerando 20% a mais. Então, eu cheguei no número de 1,72. Então, se você observar, eu criei uma faixa aqui de potência, onde eu vou escolher a potência do inversor dentro dessa faixa, que vai de 1,19 até 1,72. Lembrando que isso aqui não é uma regra absoluta, tá? E se você escolher um inversor de 2 kW ou inversor que não seja exatamente esses números, não é uma regra absoluta. Já que o inversor, eles foram projetados especificamente para suportar um pouco a mais de painéis solares. Esses cálculos é só para você ter um parâmetro dos limites que você pode ter ali para você conseguir fazer a melhor escolha do inversor. Já que colocar um inversor superdimensionado nem sempre é a melhor opção. Pode ser que você esteja, superdimensionando demais o sistema e perdendo eficiência. Lembrando que para esse caso, como você pode ver, é um sistema pequeno. Talvez valeria mais a pena eu não pensar em instalar com um inversor de energia solar, mas instalar com um microinversor de energia solar, já que são poucos painéis solares e trata-se de um sistema menor. Se você quer aprender mais sobre energia solar fotovoltaica, talvez iniciar um negócio lucrativo nesse segmento da energia solar, saiba que existe um mini curso gratuito. O Aprendiz do Sol vai te ajudar a simplesmente a dar os primeiros passos no segmento da energia solar. Se você quiser saber mais e como se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, vai lá, faz a sua inscrição e depois me fala como foi. Deixa aqui embaixo, se você ficou com mais alguma dúvida, o seu comentário aqui sobre essa aula.